de Mateus, capítulo 16, no versículo 26, olha o que Jesus disse. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Um turista foi fazer uma visita na floresta amazônica, e ele ali entrou numa canoa de um guia que fazia a travessia de um rio daqueles largos. E aquele turista foi perguntando para o canoeiro: o senhor entende sobre matemática? O canoeiro falou: não, eu nunca fui numa escola. Meu trabalho é esse aqui, atravessar o povo, guiar o povo nessa mata, atravessar o povo nesse rio. A minha vida é só essa aqui. Eu nunca entrei numa escola. Aí o turista falou: então você perdeu uma boa parte da sua vida. Aí o turista perguntou para o canoeiro: o senhor entende sobre medicina? O canoeiro falou: não. Aqui na floresta, quando a gente fica enfermo, a gente procura uma erva, faz um chá, toma e vai vivendo. Aí o turista falou: então você perdeu mais outra parte boa da sua vida. Aí o turista perguntou para o canoeiro: o senhor entende sobre engenharia? Aí o canoeiro falou: eu nem sei o que é isso. Aí o turista falou: então você perdeu uma grande parte boa da sua vida. Aí nisso, a canoa bateu numa pedra e começou a entrar muita água dentro da canoa. Aí o canoeiro falou pro turista: o senhor sabe nadar? Aí o turista falou: não. Aí o canoeiro falou: então o senhor perdeu a sua vida toda agora, porque a canoa daqui a um instante vai afundar. E ele mergulhou, saiu nadando, e aquele turista morreu afogado. Olha o que Jesus falou. Quando ele estava aqui na terra, Jesus fez uma oração. Na minha Bíblia, o título é A Oração de Jesus pelos seus discípulos. E olha o que Jesus falou nessa oração. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheça a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, quem enviaste. A vida eterna é esta, que conheça a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, quem enviaste. As pessoas, elas estão crescendo no conhecimento, as pessoas estão ficando bem-sucedidas materialmente, fazendo faculdade, estão prosperando, mas as pessoas não conhecem a coisa mais importante que existe, que é conhecer Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 10, versículo 42. Olha o que o apóstolo Pedro disse. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Jesus Cristo, foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. A isso dão testemunho a todos os profetas, que todos que nele crê receberão perdão dos seus pecados pelo seu nome. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Só Jesus Cristo salva. Você já conhece Jesus Cristo? Será que você já parou um pouquinho para pensar aonde você vai viver eternamente? Olha o que a Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, versículo 1. Não turbe, olha o que Jesus falou. Não turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus falou assim, ó,
Vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. Aí disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Aí Jesus falou no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Filipe disse assim, ó, versículo 8, e disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Filipe falou para Jesus, Senhor, então faz o seguinte, mostra-nos o Pai que nos basta. Aí disse Jesus, estou há tanto tempo convosco, Filipe. Filipe, você é cego? Eu não sabia que você era cego, Filipe. Por que você não falou que era cego? Eu te curava como eu curei Bartimeu, curei aquele cego de nascença. Por que você não falou que era cego? Aí Filipe falou, eu não sou cego não, Senhor. Aí Jesus falou, Filipe, você está me vendo? Aí Filipe falou, tô. Então como que você está me pedindo para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 30, Jesus falou assim, ó, eu e o Pai somos um. Jesus, ele é a revelação visível do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Jesus é Deus. É o único que salva. A Bíblia diz no livro de 1 João, que é perto de Apocalipse, 1 João capítulo 5, versículo 20, olha o que diz. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estarmos. Isso é em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Só Jesus Cristo nos dá a vida eterna. Aleluia! Só Jesus Cristo salva. E você precisa conhecer Jesus Cristo. Aleluia! É a coisa mais importante que tem. É você conhecer Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia diz que quando Jesus estava aqui na terra, ele pregou um sermão duro. E a Bíblia diz que o povo foi deixando Jesus falando sozinho. Virou as costas para Jesus e foi embora. Aqui no livro de João capítulo 6. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou para eles, vocês também não querem ir embora, não? Aí Pedro disse isso aqui, ó. Respondeu Pedro, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Pedro falou, para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só Jesus pode te dar vida eterna. Aleluia. Para quem iremos nós? Vamos para Paulo? Paulo não pode dar vida eterna. Vai para Maria? Maria não pode te dar vida eterna. Vai para Aparecida? Aparecida não pode te dar vida eterna. Vai para Padre Cício? Padre Cício não pode te dar vida eterna. Vai para São Jorge? São Jorge não pode te dar vida eterna. Vai para Buda? Buda não pode te dar vida eterna. Vai para Maomé? Maomé também não pode te dar vida eterna. Só Jesus tem palavra de vida eterna. E você precisa conhecer isso. Se você quiser ser salvo. Porque Jesus falou assim, ó, para os discípulos. Para os discípulos. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Disse Jesus, se alguém quiser, não é obrigado você seguir a Jesus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, não é obrigado você servir a Jesus. Mas se você quiser, você tem que tomar a sua cruz. O evangelho tem cruz para você carregar. O evangelho tem espinho. Tem perseguição. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, eu quero ler, está na minha mente, porque graças a Deus, Deus restaurou a minha mente. Eu estava ficando lerdo de tanto fumar maconha, mas Deus me deu uma mente nova, restaurada, zera. Olha o que a Bíblia diz, segundo o livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Também todos que piamente querem viver em Jesus Cristo padecerão perseguições. Todos que querem viver em Jesus Cristo padecerão perseguições. Receba essa palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.